Bomba, bomba. Edir Macedo injeta 250 milhões em seu banco para tentar se blindar no escândalo do... Que história é essa? É o Digimais, o banco do Macedo e o Plínio? Bomba. Pois é, gente. Eu vou falar para vocês, contar um pouco dessa história. O que aconteceu, né? O Digimais é o antigo Banco Renner. Sabe aquela loja que a gente via nos shoppings, né? Tinha um banco chamado Banco Renner, que foi comprado pela holding do Edir Macedo em 2013, né? E daí juntou-se ao patrimônio do Edir Macedo e se transformou no Banco Digimais. Gente, vocês lembram daquela história, né, Ivan, que é interessante, que a gente não vê mais. Antes a gente entrava em redes sociais e pulava assim propaganda falando assim: invista em CDB 140%, vamos CDB 140%, que era uma estratégia do Banco Master para capitalizar, para entrar dinheiro no banco, prometendo juros aí, né? Que não existe no mercado. Pois é, o Digimais do Edir Macedo, nessa época, oferecia 135% no CDB. Tá? Muita gente foi lá, comprou, capitalizou, e daí o que está sendo colocado agora, principalmente lá na Faria Lima, sobre o que está acontecendo com esse Digimais. Gente, depois vocês vão lá e leiam essa matéria na revista fórum.com.br, né? O que acontece é o seguinte, né? O Edir Macedo, como dono do Digimais, ele teve que injetar recentemente, inclusive nem foi aprovado ainda pelo Conselho de Administração do banco, 250 milhões de reais que ele tirou do bolso dele, ou melhor, do bolso dos fiéis da Igreja Universal, para evitar um risco do banco também e a solvência. Olha para vocês verem que interessante. Por que isso está acontecendo? O Edir Macedo tem como sócio nesse banco de Digimais o Roberto Campos Marinho Filho, que também é dono aqui da Yards, né? Que é um Yards Capital, né? Os dois juntos compraram, né? Aqui o fundo de investimento XP1. O fundo de investimento XP1, na verdade, era da Yards. Eles fizeram uma manobra. O Edir Macedo, através do Banco Digimais, comprou 80% desse fundo. E sabe com o que ele comprou, Ivan e amigos aqui do chat? Com os papéis podres do Victor, da Reag e do Banco Master. Ele comprou 80%, Azenha. E daí é interessante, né? Porque os pastores que vão lá e têm isenção fiscal para coagir os fiéis a darem o dízimo, agora viraram banqueiros. Porque esse fundo Reag é dessa outra figura que está aí, que é o pastor Fabiano Zettel. O Fabiano Zettel, cunhado do Vorcaro, vendeu os títulos podres. Aí o Edir Macedo pegou os títulos podres do Fabiano Zettel da Reag e comprou esse fundo. Só que acontece que o sócio do Edir Macedo, o Campos Filho, que não tem nada a ver com o Campos Neto, viu, gente? Até onde eu vi, não tem nada. Ele entrou na justiça, falou: não, agora eu vou ficar com prejuízo. E sabe de quanto que é esse prejuízo aí estimado, viu, Azenha? 462,2 milhões que foram investidos nesse fundo. O Edir Macedo comprou 80% com o dinheiro do Vorcaro e do pastor da Lagoinha, Fabiano Zettel, tá? E daí o Banco Central, o mercado, né, as agências de risco, agora estão chamando a atenção para o Banco Digimais, porque esse aporte que o Edir Macedo teve que fazer do bolso dele, ou melhor, do bolso dos fiéis no Digimais, tem a ver com a questão da solvência do banco, né? O que tem aqui, ó? Tá lá na matéria também, vocês podem ver, eu tô vendo aqui para pegar os números certinhos para vocês, tá, gente? Mas aqui, ó, o aumento de capital desses 250 milhões visa o quê?
justamente capitalizar o banco, que está com um capital próprio de 6,35, ou seja, dos 100% que existe no Digimais, só 6,35 é do banco, o resto é tudo de correntista de investidor. Então, se acontece uma retirada, de repente, desses fundos, o que acontece com o banco do Edir Macedo? Quebra, tá? Então ele colocou, e daí tem mais uma nuance, viu, nessa história, Zenha, que eu acho que é interessante, a gente vai começar a acompanhar mais a fundo, porque o Edir Macedo, o ano passado, estava justamente tentando vender o banco, vender o Digimais, no meio das investigações já do Banco Central sobre o caso Master. E para quem que ofereceu uma proposta para ele? Maurício Quadrado, do Blue Bank. Sabe quem que é o Maurício Quadrado, Azenha? Ex-sócio do Vorcário no Banco Master, né? Mas diante das investigações do Banco Master, ele recuou. Quem deu uma sondada também para comprar o banco de Edir Macedo, sabe quem foi? Nubank, que hoje tem na direção Roberto Campos Neto. Então, gente... O Plínio Teodoro, mas que jogada... no caso Master, viu?